vale para mim é a palavra de Deus. Muitas das vezes em reuniões a gente se reúne para fazer venda. Venda de DVD, venda de CD não é pecado. Mas quando isso se torna prioridade, se torna um crime inafiançável e perigoso para o Deus Todo-Poderoso. Faça seus CDs e seus DVDs, mas não se esqueça que a glória é de Deus. Por causa das inversões de valores que está acontecendo aqui dentro, a pergunta é feita: quem deu crédito para a nossa pregação? Quem é que pode acreditar no que nós estamos pregando? Porque agora, até o catolicismo está inclinando a sua cabeça para aceitar o casamento de homossexual. Enquanto a gente sabe que é pecado, é errado, a porta da igreja abrir porta para fazer casamento do mesmo sexo. Gente, isso é sério demais. Espírito de Deus. É por isso que eu vou morrer. Mas eu vou morrer pregando a verdade do Evangelho. Porque depois que eu experimentei o que é Jesus, eu não troco ele por nada nessa vida. A igreja da Coruja está comemorando 8 anos de aniversário. No 8º ano está dizendo para todas as igrejas: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus desceu para os judeus. Os judeus não o receberam, não o aceitaram. Foi aí que abriu a porta da oportunidade para a gente que é gentil. Porque senão a gente ainda estaria debaixo do pecado, estaria debaixo do erro. Mas quando eles rejeitaram Jesus, Jesus abriu a porta da oportunidade dizendo: olha, todos aqueles que acreditarem em mim será salvo. É por isso que eu vou dizer mais uma vez: corra destas teorias de prosperidade, porque muitas não têm fundamento bíblico, são antibíblicos, não pertencem às doutrinas de Deus, são doutrinas humanas para satisfazer o seu ego. Às vezes a gente se reúne, e é verdade o que eu vou falar, a gente se reúne em grupo, vai para monte, mas a gente sobe no monte não é só para orar. A gente já espera uma profecia de acordo com aquilo que eu quero escutar. Aí a gente vai e recebe a profetada, é mão na cabeça, Deus vai abrir porta assim, e preço nada. Deus vai abrir porta assada, não vai pagar perseguição nenhuma. E Deus só vai abrir, Deus só vai gerar, Deus só vai te dar. É carro do ano, é casa boa, meu filho. O que Deus tem pra gente é preço, é espinho, porque a alegria nossa está na glória e não na terra. Ele disse que aqui passaríamos aflições, mas é para ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. As nossas conquistas não são terrenas. Nós temos que lutar para se encontrar com Ele na glória. Vou dar uma parábola que todo mundo conhece: 10 virgens. A escuridão chega. Quando a escuridão chega, todas dormem. É fim do tempo. Sonolência. Perda de visão. Perda de sensibilidade. Acontece de tudo ao redor das noivas, mas ela não entende. Na hora do clamor se desesperam. 5 ficam mais apavoradas do que as outras 5. Porque 5 estavam vigilantes, mas as outras 5 não. Mas o problema da parábola é que as 10 dormiram. Mas mesmo dormindo, 5 mantiveram uma cânula semelhante a essa, que era suficiente para acender uma lâmpada. Eu vou dizer uma coisa que é forte para você. Mesmo que o sono da vida nos alcance, se você tiver uma reserva desse tamanho, você vai entrar na porta. Eu vou repetir. Porque os judeus rejeitaram, porque eles batiam no peito, dizendo assim, ó:
Não preciso ser salvo porque sou bom, ajudo muita gente, minhas obras são excelentes, sempre obedeci meu pai e minha mãe, sempre fui agradável, sempre levantei no banco para as velhinhas sentar no ônibus, mas a salvação não é por obra. A salvação é por fé. As 5 prudentes só entraram não foi porque elas eram boas, foi por causa do azeite. Aleluia. E a gente só vai entrar lá por causa da presença do Espírito Santo. É o que não pode faltar na festa do aniversário. Aleluia. Pode faltar os convidados, mas se ele estiver aqui já valeu a pena. Não porque está pelo boato que vai ter tiro, vai invadir, vai lá. Mas meu irmão, se você tem fé, você vai vir, vai para casa e nenhum mal te sucederá. O importante é ter um azeite na tua lamparina. Labacala, Súria. Os judeus rejeitaram e ficaram de fora, porque eram presunçosos. Não precisamos ir longe. Olha para os nossos pregadores do Brasil. Como eles estão avarentos. Eu só vou pregar naquela comunidade se você vender 80 cilindros. Eu só vou pregar na tua igreja se você separar 10 mil reais. E fora a estadia do meu hotel, com toda a minha família, tudo pago. Mordomia. Isso não é o evangelho. Porque é muito fácil bater no macumbeiro, é gostoso. É muito bom bater no espírita. Mas eu quero ver você ter coragem de bater nas pessoas da nossa própria igreja, que estão errantes, que estão fazendo da nossa casa comércio e botando o Espírito Santo de Deus para fora. O Deus está perguntando, é quem deu crédito e quem tem coragem. De parar de bater um pouquinho no quintal dos outros e começar a botar para fora essa mulambada que está roubando o teu dinheiro, que está levando, te enganando, pregando o que você quer escutar. Eu não estou aqui para te agradar, mas se eu agradar ele, você entender que é ele que está falando, já valeu a pena para mim a noite desse dia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu falei, Deus, não dá para pregar porque a mensagem é de machucar, mas é tema. Se pegar o tema sem análise, não perdoa. Mas é o tema. É o tema. O tema é para bater mesmo. Amo falar de avivamento, amo falar de Deus levantar, de Deus fazer acontecer, mas o tema está dizendo quem tem crédito. Aleluia. Devido a tanta coisa errada. Pastores querendo tomar grade de outros pastores na televisão, um passando por cima do outro, um falando mal do outro. Nós estamos perdendo tempo. Deus viu. Perdendo alma. Ninguém está preocupado com alma. O importante é o caixa no final dar certo, está tudo bem aqui, pode vir aqui cantar na imundície, na fornicação, no adultério, bebendo escondido, fumando, não tem problema. O importante é você estar fazendo a boa obra. Vai ficar de fora. Deus quer que você apasse, você se arrependa desse mal, purifica a tua vida, porque, irmão, Jesus está voltando e temos que manter a santidade ao Senhor na casa dele. Aleluia, Jesus. Quem deu crédito? Santo é teu nome, Deus. Quem deu crédito? O Espírito Santo está chorando, perguntando como eles irão, se nunca tiveram condições de escutar, não tem a menor intimidade com Deus e quer fazer alguma coisa. Eles estão dizendo, não vai dar. E o problema é que no final dos tempos as pessoas vão se agarrar às obras. Porque veja, o próprio Jesus conta uma história dizendo que rejeita um o povo bate na porta, Senhor, porque o Senhor se apartou de nós? Porque vocês são iníquos, cometem iniquidade. Mas espera aí, Senhor, em teu nome profetizei. Calma lá, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei novas línguas, em teu nome botei a mão nos enfermos e ficaram curados na hora, porque meu nome tem poder. Aleluia.
mas vocês por dentro só cometem iniquidade. Vou melhorar para você entender. Não adianta a gente estar reunido se a pessoa que está muito próximo de nós a gente não conversa, não fala, temos uma inimizade. Eu não consigo te engolir, você não consegue me engolir, e eu tenho que levantar a mão para Deus, dizendo glória a Deus, aleluia, tomo o cálice como se fosse a coisa mais normal. Para hoje. Está morrendo e você não está percebendo. Santo Espírito de Deus. Está morrendo e tu não está percebendo. Porque ele diz, antes de vocês virem me adorar, lança oferta para dentro da tua casa. Vai em direção à pessoa que está errante com você. Faz as pazes com ela. Estou sentindo a glória. Estou sentindo a presença. Tem gente que acha que sua presença é com barulho de instrumento. Está enganado. Deus, aleluia. É quando ele tem liberdade para falar. E ele vai falando. Ele não quer que a gente viva uma vida de hipócrita. Ele não quer que a gente seja um fariseu desse novo século, que bate no peito, orgulhoso do que fazemos, mas não fala com samaritano, não fala com grego, não fala com romano, discrimina, você é melhor que todo mundo, ninguém canta mais do que você, ninguém prega mais do que você, ninguém ora mais do que você, abaixa o teu nariz, porque o maior aqui na igreja é ele, o grande aqui é ele, e tudo funciona ao redor dele nesse lugar. É tempo, irmão, me perdoa, é tempo. Se me der sem tempo, eu vou em outro caminho. Então é nisso, irmão. Por 9h30 eu vou parar, eu gosto de obedecer muito aquele relógio. Vou parar aqui. Eu vou dizer pela última vez. Para a nossa palavra ter crédito, a gente primeiro tem que receber o Senhor. Tem que ter o Senhor dentro de nós. Se não tiver, nem prossiga. Tem que ter Ele dentro. Não dá para vir e não ter o Senhor. Tem que ter o Senhor dentro do teu coração. Macumba, praga, desentendimento de família, crise no matrimônio se dissolve quando você tem o Senhor dentro de você. Aleluia. Porque não adianta ser puramente religioso e sai daqui, briga, é irânculo, é sem paciência, é falador, faladeira, fofoqueira, intrigador, separador de gente, contendeiro, mentiroso. Não adianta. Deus não quer a nossa religiosidade, Deus quer o nosso caráter. Porque as pessoas que foram rejeitadas tinham dons, ficaram de fora. Isso é muito sério. Negaram profetizar, entregaram recado, fizeram acordar, mas dentro não eram limpos. Ficaram de fora. Perdoa, seja perdoado. Paga suas dívidas. Seja amoroso com as pessoas. Você sabe que alguém está falando mal de você? Devolva sem sorriso de deboche e mostre que você é cristão de verdade. Provoque esse interesse nas pessoas de querer ser igual a você. Porque se você, se analisando, percebe que tem que mudar, então mude agora. Porque você gerando mudança em si mesmo, quem tiver ao teu redor vai mudar junto com você. A começar por quem convive contigo. É difícil? Não disse que é fácil, mas também não é impossível. Isso aqui não pertence ao Espírito Santo fazer, pertence a nós. Porque mudança de comportamento depende mais da gente do que de Deus. Amém? Amém. Talvez não era a palavra, irmãos, que vocês queriam escutar, mas é a palavra de Deus. Amém? Quantos escutaram e entenderam, digam amém. Amém. Perdoe pela minha forma de pregar, não sou assim. Gosto de explodir, estou doente ainda. Peço que os irmãos me ajudem em oração em nome de Jesus. Ainda temos algumas agendas para cumprir.
Irmãos, que Deus abençoe o aniversário desta igreja. Parabéns pelo tema desafiador. Quem não tiver coragem vai correr da raia, porque olha, o tema é complicado de se pregar para uma festa. Mas Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o ministério. E eu vou repetir pela última vez, encerrando a minha oportunidade. Quem deu crédito à nossa pregação? Pregação se dá crédito quando a gente tem Cristo dentro da gente. Amém? Eu quero pedir que vocês fiquem de pé. Porventura, existe alguém aqui dentro que não é cristão? Cristão. Eu não gosto de falar crente, não gosto de falar evangélico. Parece um status. Porque cristão para mim é o que vale. Tem algum não cristão aqui dentro? Só levanta a mão que eu quero te conhecer. Existe alguém que ainda não recebeu o Senhor? Todos são salvos? Os salvos, levante a mão, por favor. Ok. Rapaz, você não é salvo? É salvo? Você é salvo? É salvo? Amém. Então nós vamos orar. Vou orar, entregar minha oportunidade. Agradeço ao pastor, à irmã Sil que me convidou, e que os irmãos continuem nessa pegada. Amém? Senhor, trouxe a tua palavra nesse lugar. Quem deu crédito à nossa pregação? Muito obrigado porque o teu povo nesta noite escutou. Mas escutou principalmente porque tem o Espírito Santo dentro deles. Muito obrigado porque nós não repetimos o erro que os judeus cometeram. Os erros dele nos serviu de aprendizagem, porque sábio aprende com o erro dos outros.